Você está no canal do Prosperi, tudo é futebol aqui. Poxa, até que enfim, hein, Mr. Ancelotti? Concedeu uma longa entrevista, não foi uma entrevista coletiva, foi aos colegas do Globo Esporte, do site Globo Esporte, ao Caê Mota e ao Felipe Brizola, dois grandes repórteres que estiveram lá cobrindo a seleção brasileira, acompanhei de perto o trabalho deles. E enfim, Ancelotti abriu o jogo contando alguns detalhes da Copa do Mundo, dos erros e acertos cometidos, e a notícia que tem mais destaque nessa longa entrevista que ele deu para o Globo Esporte foi de que está encerrado o ciclo de Neymar, Danilo, Casemiro, todos os trintões aí que foram parte da seleção brasileira nas últimas 3 Copas do Mundo. Ufa! Enfim, decretado o fim da era Neymar na seleção brasileira, palavras de Ancelotti. Diz Ancelotti que já inclusive conversou com jogadores e o Neymar reforçou essa posição. Então logo acabou o jogo do Santos pela Sul-Americana na terça-feira na Vila Belmiro, quando o Neymar disse que o ciclo dele estava encerrado na seleção brasileira, e Ancelotti confirma nessa entrevista que, enfim, Neymar diz adeus para a seleção brasileira, depois de jogar 4 Copas do Mundo e não ter passado das quartas de final, o mais longe que Neymar conseguiu chegar. Se encerra-se um ciclo de Neymar sem nenhum título expressivo, apenas a Copa das Confederações de 2013, torneio que a própria FIFA já extinguiu, e a grande conquista da medalha de ouro da Olimpíada de 2016 no Rio, em que Neymar foi o protagonista da seleção brasileira, marcando o gol de pênalti que deu a medalha de ouro, que garantiu a medalha de ouro para o Brasil. Neymar tem uma história fabulosa na seleção brasileira, muitos gols, passando inclusive o artilheiro da seleção nessa nova contagem que a CBF estipulou, um novo método de contar os gols, e passou inclusive Pelé, que era o maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. Muitos jogos, muitas vitórias, mas sem um grande título expressivo. Então Neymar, fim de ciclo, não vai para 2030, pelo menos foi o que disse Carlo Ancelotti nessa longa e didática entrevista ao Globo Esporte nesta quarta-feira, agora no final da tarde. Bom, outras coisas que Ancelotti reforçou, uma coisa que a gente já vinha esperando ele dizer, que é apostar na nova geração. Enfim, chegou o momento de se reiniciar uma revolução na seleção brasileira, trazendo os jovens, os jogadores promissores que estão aí pedindo passagem, que devem fazer parte da seleção, ou será a seleção principal na Copa de 2030. E ele até citou alguns nomes: Estevão, Endrick, Ryan, Vitor Reis, zagueiro revelado pelo Palmeiras, que o Grupo City comprou para jogar no Manchester City, mas foi emprestado ao Girona. Aliás, o Vitor Reis já esteve com a seleção brasileira em amistosos pré-Copa do Mundo, convocado por Ancelotti. Falou que Marquinhos ainda tem um pouquinho aí de sobrevida para fazer essa transição, dos novos para esse grupo da seleção que teve um destaque lamentável na Copa de 2026. Aliás, Ancelotti reconheceu alguns erros. Recomendo que vocês leiam essa entrevista, que eu repliquei aqui no Prosperi News, no meu blog. Muito didático os erros que ele cometeu contra a Noruega, algumas incertezas na hora de reorganizar o time, tanto contra a Noruega e em outros jogos também, mas falou que não se arrepende dos 26 jogadores que ele levou. Ele falou que tinham mesmo que ir para a Copa, coisa que eu discordo, mas aí é opinião pessoal. Então, Ancelotti prometendo aí um novo ciclo, um novo momento para a seleção brasileira, apostando nos jovens, é o que a gente aguarda. E mais impactante ainda é que ele disse que não tem como fazer uma seleção de muita posse de bola, de troca de passes e controle no meio-campo, como, por exemplo, a Espanha fez e ganhou a Copa, porque a gente tem jogador muito vertical, de muita velocidade, muito drible na frente, então é difícil fazer um jogo desse, tendo aí Estevão, Endrick, Vini Júnior, foram os nomes que ele citou, inclusive, nessa entrevista, falando que na Espanha não, que ela tem jogadores mais associativos e só o Lamine Yamal que teria essa característica do Estevão, do próprio Endrick, de jogadores mais verticais, de drible, de chegar e definir logo o lance. Então não espere uma seleção
com muito controle de jogo, como muita gente imaginou que poderia ser a nova seleção brasileira, porque, segundo o Ancelotti, com esses jovens é impossível jogar com muita posse e não aproveitar as características desses meninos, principalmente os atacantes Hendrick, Estevão, Rayan, Vini Júnior, nomes citados por Ancelotti nessa coletiva. Uma primeira amostra do que a gente vai ter dessa nova seleção serão os amistosos nas datas FIFA de setembro, já programado contra a Austrália. Serão 2 jogos lá do outro lado do mundo, com a seleção jogando 2 jogos contra a Austrália. E aí a gente vai ter uma ideia um pouquinho precisa, um pouquinho já do que pensa Ancelotti para a Copa de 2030, quando ele divulgar a convocação para esses amistosos. Depois desses amistosos, nessa data FIFA de setembro, outubro, no comecinho de outubro, tem, ao meu ver, que é o golaço que a CBF marca, confirmando um amistoso contra a Índia, não pela Índia em si, mas por ser muito próximo ali, Calcutá, onde vai ser o jogo, um amistoso, de Bangladesh, país que abraçou a seleção, vibrou como nunca com a seleção brasileira na Copa do Mundo, chorou com a seleção brasileira na Copa do Mundo, então merecia-se uma homenagem. O jogo em Calcutá fica ali a uns 350 quilômetros de Bangladesh, onde certamente vão ter muitos torcedores ali acompanhando a seleção brasileira de perto. E se eu fosse a CBF, no pré-jogo, levaria a seleção até Bangladesh para agradecer de público todo o apoio, todo o carinho que a seleção brasileira recebeu de Bangladesh e outras cidades ali, outros países ali da região, durante a Copa do Mundo 2026. Então isso para mim foi um golaço da CBF, marcando esse amistoso para jogar ali pertinho de Bangladesh. Poderia até ser em Bangladesh, não sei os motivos, aí são questões de empresários, agentes, para você marcar um amistoso dessa grandiosidade. Mas enfim, vamos jogar perto de Bangladesh, isso já é uma grande notícia. Passando essas datas FIFA de setembro e outubro, teremos no final de novembro também novas datas FIFA, encerrando o ano da seleção brasileira em 2026, com jogos em Singapura, num torneio organizado pelo Japão, sempre é no Japão, a Copa Kirin, mas dessa vez vai ser em Singapura, com Singapura, Japão e Paraguai. Lembra-se do Japão? Não, sufoco danado para o Brasil ganhar, quem sabe a gente se encontra com um novo jogo com a seleção japonesa neste torneio rápido, torneio amistoso, eu diria assim, programado para novembro. Aí encerramos o ciclo da seleção brasileira de 26, e aí já pensando no ano que vem, quando começam as eliminatórias e tal. E o que ficou claro nessa entrevista do Ancelotti é que ele tem como objetivo, e uma meta estabelecida pela CBF, a conquista da Copa América de 2028, ainda sem local definido, provavelmente nos Estados Unidos, que o Brasil, segundo Ancelotti, tem que ganhar essa Copa para começar bem o ciclo de 2030. E reforçou muito, uma coisa que chama atenção, a integração com as seleções de base. Ele falou que a seleção sub-20 que vai para a Olimpíada provavelmente será a seleção que disputará a Copa de 2030 nos países Espanha, Portugal e Marrocos, com 3 jogos aqui na Argentina, Paraguai e Uruguai, na Copa de 2030. Então o time de 2028 vai ser basicamente, né, o time de 2030. Então Ancelotti retornou, falou que não deu entrevistas antes porque ele preferiu fazer um retiro quase que espiritual com a sua família em Vancouver, no Canadá, onde ele falou que poderia ficar mais tranquilo, refletir sobre tudo que estava acontecendo, o que aconteceu na Copa e também já projetando para 2030. Então foi por esse motivo da reclusão total e de não ter vindo ao Brasil junto tão logo acabou a Copa do Mundo, para dar uma satisfação à torcida. Então, a primeira manifestação pública dele, nessa entrevista exclusiva ao Globo Esporte, do Grupo Globo, muito boa entrevista, por sinal, parabéns aos repórteres Cauê Mota e Felipe Brizola, e Ancelotti abriu seu coração ali, contando detalhes dos erros e acertos na Copa do Mundo, do fim da geração Neymar, do aproveitamento agora dessa nova geração que chega aí, capitaneada aí por Estevão, Hendrick e Rayan, foi o que ele deixou bem claro na entrevista, e abre aí perspectivas para a gente continuar apostando que a seleção brasileira pode sim resgatar o verdadeiro futebol brasileiro numa Copa do Mundo. Então é isso, tenham todos um bom dia, boa noite, boa sorte, até!